Boa noite, minha gente. Começou o Identidade Geral, o seu programa de boas conversas, de grandes lições, de muitos aprendizados, viu? Quero te convidar para que você fique aqui ligadinho com a gente, para que juntos a gente possa aprender aí grandes lições, grandes aprendizados. Vale a pena a gente reforçar isso, porque essa é a grande missão do Identidade Geral. Para você que não conseguiu acompanhar aí outras edições do programa, que quer rever um dos nossos episódios, compartilhar com alguém um bate-papo que te marcou, acesse o ntplay.com, tá bom? Ou o canal do YouTube da TV Novo Tempo. Lá tem tudo para você assistir, rever, para você compartilhar. Bom, Identidade está só começando hoje com a participação do pastor Robson Aleixo e em 30 segundos estamos de volta. Já estamos de volta com o seu Identidade Geral e vejam bem, viu? O protagonista de hoje é muito compenetrado na frente das câmeras, preenche as telas da TV Novo Tempo às segundas e terças, sempre às 11 horas da noite, olha só, preparando ali o caminho para o Identidade Geral. Mas o que nem todo mundo sabe é que por trás dessas câmeras, ficar ao lado dele, gente, são só risos e alegria. Ele tem um humor apuradíssimo e na hora de falar sério, sua experiência vem à tona, deixando você sem palavras. Robson Aleixo é pastor, mas antes ele é filho, é amigo, é esposo, é pai. E foi toda essa bagagem que fez dele um esmero cuidador de ovelhas. Em minhas investigações descobri que responsabilidade é a sua maior virtude. Me informaram sobre isso de forma taxativa, viu? E como todo ser humano aqui vai uma característica que precisa ser repensada. Todos os compromissos ele topa e até acaba se desgastando, se enrolando, mas tudo bem, pastor que é ser humano, e ser humano que é ser humano tem coisas a lapidar, né? Só que o tempo é curto hoje e escolhemos focar na paternidade do pastor Robson. E já que o Dia dos Pais esteve aí, né, ontem, não poderíamos deixar essa oportunidade passar. Então, com vocês, papai Robson, lá na Bahia a gente fala benção, painho. Mas o baiano, ele é família, né? Então é maninho, pai, é irmão, é brother, todo mundo é família. É legal estar aqui com você. Eu que super agradeço, pastor. Muito obrigada, de verdade. Então você se enrola, se desgasta aí quando todo mundo te convida? Eu não, eu desgasto todo mundo. Eu enrolo todo mundo. E pastor, tocando aqui no assunto da paternidade, a mulher desde muito cedo tem essa expectativa da maternidade, né? E muita gente fala, a boneca, que ela é mamãe. Como é que o homem lida com a questão da paternidade? Comigo foi uma expectativa grande. A minha primeira filha, a Alícia, ela foi bem planejada, foi ansiada, a gente desejou isso, né? Mas eu acho que os hormônios não nos ajudam, né? Não dá aquela consciência. A minha esposa, nos primeiros segundos pós-teste, ela já era mãe. Já saiu da primeira tarde, saiu assim, já foi comprar umas roupinhas e tal. Para mim o impacto foi segurar a criança no colo. É mesmo? Aí o download vem todo, assim, baixa 1 tera em 30 segundos. Né? Como foi o nascimento das meninas? Eu sei de uma história aí que na Alicia, sua primeira filha, você que falou, olha, Luciana, você tá grávida. Você viu uma mudança. Foi o da Alice ou foi da Ayla? Foi da Ayla. Ah, foi da Ayla. Foi da Ayla. Então. Foi barato. Porque eu falei, Luciana, essa TPM sua não passa. Faz 30 dias que você já tá de TPM. Vai fazer um teste que você tá muito chata. Isso aí é gravidez. E lá onde eu tava, ela ligou pra mim e falou, eu tô grávida. Eu falei, é verdade. Isso aí assim, você vai percebendo. Então a paternidade se manifesta antes mesmo da confirmação. Olha aí, você já pressentiu. Pressenti, mas da Ayla foi assim, diferente, porque já tinha passado por aquela fase da Alice, assim, embora as experiências sejam todas assim, como se fosse a primeira vez. A Alice foi ansiada, a gente estava num momento, assim, de solidão crônica, né? Não, tem uma coisa que não dá para explicar, né? A gente tá tudo certo e tá faltando alguma coisa. É uma coisa meio Adão no paraíso, né? Vocês já tinham tudo bom e não é de bom. Casados? Nós casamos em 2004, a Alícia veio em 2012, a gente estava aí já com uma jornadinha, tinha uns 8 anos, né? Deu para aproveitar bem a lua de mel, hein? Nós estamos aproveitando ainda. Mas e aí, como foi? Foram os normais, os primeiros, né? Com o que se espera, né? Aquele inchaço, acho que a Alice, a gente teve uma alegria, assim, é uma bênção, é diferente, para dizer assim, porque a Alice veio no inverno. E o fato de termos planejado bem todas as etapas,
facilitou bastante, o carro, o lugar que a gente estava morando, até a adaptação do emprego foi menos aventura, assim, em relação. Mas a expectativa é gigante, né? Então você chega lá na maternidade, vê aquela coisinha roxinha, amarronzada, com a sua cara, a cara da pessoa que você ama. É muito legal. Ai, É que muito legal. gostoso. E ali você baixou o download e entendeu, sou pai. Baixou tipo 75%. Os outros 25% foi quando eu fui na farmácia comprar um negocinho chamado suplemento alimentar. E ali você chora. Chora, né? Chora pelo preço, é? Pelo preço. E você não tem expectativas reais, né? Então eu ia lá, comprava um pacote de fralda, você olha para um pacotão daquele tamanho, eu falava assim, isso aqui vai durar o quê? Uns 5, 6 anos. Isso aqui eu vou deixar para os meus netos. Em uma semana já era. Já é. Aquele negócio tudo, o consumo é violento. Mas eu curti. Muito, assim, as minhas duas filhas, a Deide foi muito legal, foram momentos. E mudou aí uma chavinha também sobre o seu trabalho como pastor? Porque o pastor tem essa função de cuidar, de zelar, de orientar as suas ovelhas também. Mudou a perspectiva a partir do momento em que você viu a sua filha ali? Não me muda como pastor, ela me muda como pessoa. E aí, obviamente, vai me mudar como pastor, porque essa dissociação não pode acontecer. Qualquer evento na minha vida vai mudar a minha perspectiva pastoral. Se não mudar, eu vou me tornar uma pessoa cansada. Porque eu não posso, eu não consigo, não tenho energia para ser duas pessoas. Então, mudou a minha ideia de Deus, a ideia de mim mesmo, porque ela me fez descobrir um monte de debilidades. A paternidade, ela te joga na parede. Ela te faz compreender um monte de coisa que você não é e precisa ser. Porque o outro, aquele outrozinho, está aqui. E também te faz descobrir coisas que você achava que era tão ruim, que você não ia dar conta, e é. Então, eu acho que é um antídoto contra o nosso egoísmo, muito assim, pelo menos para mim, minha experiência, assim, porque você passa a se dedicar muito a outros. E a paternidade, ela tem um desafio dentro da nossa masculinidade latino-americana. Sim, muito importante. A nossa paternidade, ela é muito colonial. Ela é construída assim de forma colonial. Então, você é rei. E do filho para frente, você vai do primeiro para o último. E esse exercício é poderoso e é necessário. De aprender a servir. Aprender a servir, aprender que você... Porque você está lá, tem um casal, você chega lá e tem tudo para você. E de repente não é, agora é tudo para o outro. E ele rouba tudo mesmo, né? Tá aqui, aquela cama não é maisinha. Entrava no carro, meu carro parecia um playground, né? Ninguém fala como você está, já pergunta por elas, né? Não, uma vez deixaram a porta bater no meu rosto. Nossa. Foi muito engraçado, porque a Luciana entrou, e aí quando a minha filha entrou, e a pessoa foi correndo para ver, eu fui e soltou a porta veio. Ai, meu Deus. Você já era, você não tem nem nome, eu passei a ser o pai da Ayla, pai da Alice. Mas e aí, para ser um bom pastor tem que ser pai? Não, eu creio que a paternidade, como a maternidade, como o próprio casamento, eles são bênçãos que Deus nos deu, eles não são mandamentos. O mandamento é ser fiel, ser leal, ser amável, amar o próximo, isso é mandamento. É lidar com o próximo a partir das responsabilidades que o próximo te exige. Agora, para você ser um bom pastor, você tem que ser vocacionado e ser entregue a Deus. Mas eu creio que essas experiências nos enriquecem. Mas existem outras, por exemplo, que vão enriquecendo as outras pessoas. Para ser bom pastor, você tem que estar abaixo do poder do Espírito. Cristo não foi pai, né? Cristo não foi pai. E muitas pessoas, e Paulo não foi casado. E foram tops. Então Deus escolhe, e é possível, por exemplo, que para fazer algumas coisas, a vida exige determinadas experiências. Mas a vida é dinâmica, né? Ela é multiforme, ela tem muita coisa. Então, para mim, a atividade foi bom para mim enquanto pessoa. Eu acho que as coisas que Deus colocou na minha vida, inclusive os desafios, são necessários para mim. Eu não sei que tipo de pessoa me tornaria se eu não tivesse passado pelas experiências que eu passei. E a minha experiência com elas foi fantástica. E falando em desafio, hoje a gente está vivendo um momento duro, né? Muita discriminação, violência, hostilidade. Isso te dá um medinho na hora de... Quando você vê as meninas ali dormindo na cama, no aconchego da casa, você tem medo? Eu tenho meus receios, assim, minhas preocupações de como preparar elas para o mundo. E eu tenho um desafio que eu me vejo dentro delas. Elas estão vivendo em um mundo que eu não vivi. Eu acho que isso é comum em determinados grupos sociais, né? Nós lutamos para mudar de status em muitas coisas. Você luta para mudar de status intelectual, de status acadêmico, status econômico. E os nossos filhos nascem numa faixa social que nós não convivemos. E aí eles têm que ser preparados para o mundo que você está entrando. E você também está aprendendo com esse mundo. Então,
eu creio que é desafiador. Nosso mundo ele é pior em muitas coisas, mas ele é melhor em outras também. Nem tudo é ruim. Não é assim. Existe um Deus que age, existe uma igreja que cresce, existe um reino que avança. Então, eu vejo, por exemplo, minhas filhas participando como, sim, convivendo de maneira familiar com essa instituição, por exemplo. Isso é um privilégio que eu não tive. Eu tive em outras, por exemplo. Eu convivi e passei um pouco lá na Casa Publicadora, onde meus pais serviam. Me deu uma experiência. Isso é bom. É bom. Então, a gente vê, por exemplo, algumas questões de hostilidade hoje, mas existe uma reação a essa hostilidade que está acontecendo que eu não vi acontecer antes também. Porque a gente precisa ser maduro para não se perder em relação à única resposta possível para os problemas do mundo, que é o Evangelho. E isso eu tenho que, como pai, também dizer, porque o que elas precisam saber é o efeito que esse Evangelho faz no nosso convívio. A capacidade de ouvir, de perdoar, de aceitar, de agir para a transformação com um único objetivo, que aquela pessoa é amada. E isso é sobrenatural, isso não é só desafiador. É verdade. Eu penso assim, sintetizando, educar em todos os sentidos, não só a educação formal como informal, ela é uma atividade sobrenatural. Ela é sobrenatural, porque a gente não está querendo formar uma pessoa gentil e civilizada, nós precisamos formar cidadãos do reino. Paulo escrevendo para Tito fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Então, o renegar a impiedade, as paixões mundanas para viver nesse século que ele define é um processo de resultado educacional. Ou seja, é sobrenatural. Sobrenatural, essa é a palavra, né, pastor? Eu tô aqui babando, porque eu fico vendo, eu vejo os bastidores do pastor, vejo a relação que ele tem com a Lu, com as meninas, e realmente vocês são referência para mim, no quesito família. Acho muito linda a forma como as meninas se apresentam para as pessoas, elas são extremamente educadas. Eu queria que vocês conhecessem essas meninas. Quem sabe, né, pastor? Quem sabe? Tem que acompanhar o programa, a gente vai ter que dar aquela pausa para o próximo bloco, aí para o intervalo. Quem sabe no próximo bloco vocês tenham esse privilégio aí de conhecer as meninas. Então fiquem aí ligadinhos que já já a gente volta. Já estamos de volta, de antemão, já quero te convidar para que você faça parte da maior escola bíblica do mundo. É muito fácil, aqui a Rede Novo Tempo de Comunicação produz diversos guias de estudo da Bíblia. Através desses guias, vocês vão conseguir dominar esse assunto Bíblia, né? E Bíblia dá o que falar, a gente tem várias temáticas ali, faladas, explicadas, contadas na Palavra de Deus. E hoje, qual que é o guia que eu quero te oferecer aqui? É o guia Entre Família. Já que a gente está falando de família, né, pastor? A gente está aqui nesse clima de família, Dia dos Pais, então eu quero te ofertar essa revista, que esse guia de estudo da Bíblia é até mais do que uma revista, né? E aqui tem assuntos diversos, aqui a gente pode tratar sobre o relacionamento conjugal, homem e mulher, aqui tem um capítulo que diz que mulher é osso, homem é barro, quais são as diferenças, né, desses gêneros, como facilitar a comunicação, relacionamento dos pais com os filhos. Então é um guia super completo que você pode ter aí na sua casa de forma gratuita, segura. É um guia que vai ser entregue pelos Correios. E para pedir, Louise, me conte aí, mande agora mesmo uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na sua tela, é o 012 98244 0077. Você também pode escolher ligar para cá, só que tem que ser em horário comercial. Então, só amanhã de manhã, você liga 0 operadora 12 21 27 3121 e aí pede o seu guia Entre Família ofertado pelo programa de Boas Conversas, Identidade Geral. E agora vamos para conversar, vamos prosear, né, pastor? Olha só quem está aqui, quem estão aqui. Por favor, Alícia e Ayla, se apresentem, meninas. Diga oi pro povo de casa. Oi. Lindíssimas. Eu acho que puxaram muito mais a Luciana do que a você, sinto te informar. Que sorte é delas. Pastor, a gente estava falando no último bloco sobre educação, né? Sobre orientar. Racismo é um assunto que vocês conversam em casa? Conversamos? Eu já conversei com você sobre. Nós conversamos dentro de um limite infantil, né? Claro. Racismo é um assunto complexo. Então, tratá-lo com simplicidade, ele faz parte da base do próprio racismo. Racismo é, em essência, a simplificação de um ser complexo, né? E a mente infantil,
É uma mente que é inocente no sentido de simplificar, mas na simplicidade mesmo, né? Não na coisificação. Então a gente tenta a preparar para algumas reações. Uhum. Esse momento vai chegar e tal, mas creio que hoje o positivo para a gente é o mais forte. É gerar nelas essa identidade de que Deus não errou ao me fazer, entendeu? O problema não está comigo, o problema está no pecado, e o pecado tem que ser combatido na forma que ele se manifesta. Ai, que lindo. E que forte, viu? E está na hora de a gente falar de racismo como racismo é. Uhum. Racismo é pecado. Uhum. Então chamar o racismo de pecado é a primeira coisa que a gente tem para combater isso. Uhum. E é muito lindo você falar que o Criador é perfeito e somos lindos, fazemos parte dessa criação perfeita, né? Não é à toa que somos lindas e maravilhosas, não é não, Ayla? Olha, eu quero fazer uma perguntinha aqui para vocês. Na verdade, é uma brincadeira para a gente interagir aqui, pai, filho, comigo, que eu também já sou da família, né? Baiana, você falou que era da família, né? Baiana é tudo familiar. Tudo família. Tudo família. E eu tenho aqui 4 envelopes, olha só. Esse daqui são das meninas. Vou pedir para vocês escolherem aqui esse envelope. Quem quer ficar com... Opa, escolhido. E aí tem uma pergunta, e aqui é um envelope para você, pastor. Tem 2 envelopes aí. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar com o pastor. Você vai abrir o envelope. Qualquer um? Qualquer um. E ler o que tá aí pra gente. São algumas perguntinhas pra gente saber como é que tá aí essa interação dentro de casa. Se o pastor tá conhecendo muito bem aí as meninas, se as meninas estão conhecendo muito bem o pastor. O que é que tem aí no seu envelope? Qual a primeira palavra que a Ayla falou? Eita, e aí? Qual que foi? Você se lembra? Eu lembro. Não vai dizer que foi papai. Foi. Mentira. Ah, ela é injusto. Mamãe que carregou. Eu sou puxada do papai. Gente, irresistível essas meninas. E aí, pastor, como foi esse dia? Foi muito legal, porque... Aí eu vou falar, né? Porque é legal ver a cara de quem esperava que ela falasse mãe, entendeu? Mas ela falou pai. Mas assim, a gente tentou explicar, porque pai é uma expressão labial, é mais fácil para criança dizer papai. Pode ser que ela tenha tentado falar qualquer outra coisa, saiu pai, mas não importa. Foi a primeira coisa que ela falou, foi pai. E esperar falar é muito louco. É uma muito expectativa, louco, né? né? Ainda mais para mim, para pai, esse momento, assim, não sei se é essa experiência de todo mundo, mas para mim, a paternidade ela ficou mais acentuada quando a comunicação vem. Porque a nossa relação com as crianças não é tão corpórea. Então ela não mama em mim, não tem aquele negócio do Aquela 25º ligação, né? sentido, aquela energia cósmica que rola com as mães, que percebe tudo. Eu não, eu só entendo o que você fala. E aí, quando elas começaram a falar, foi top mesmo. Ai, que delícia. Então, já que foi você, Ayla, que falou aí primeiro o nome do papai, conta pra mim o que tem aí no seu envelope. Tchan, 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 tchan. São perguntas difíceis, viu? O que tem aí? Qual a comida preferida do papai? E aí, não vale soprar. Não, eu vou ficar... Eu acho que é muqueca. Eu também acho, tenho certeza. O eixo brasileiro, para mim, é Espírito Santo, Bahia. E quando eles estão brigando, me aproveito de todos para definir a melhor moqueca. Eu sei que banana é fruta, mas o papai gosta bastante de banana. Muito verdade. Ai, que delícia. Verdade. Você viu que o papai gosta bastante de comer, né? Mas e aí, a moqueca tá certo mesmo? Tá certo. Assim, definir a minha comida preferida é difícil mesmo, Difícil. porque eu gosto de muito, tenho muitas preferências, né? Mas ela acertou aí. Ai, que delícia. Tá entre as duas, Olha aí, um ponto banana, pra Ayla. moqueca. E Eu tem gosto de moqueca. a moqueca de banana da terra, né? Não, que é o uma paraíso. delícia. É o paraíso. Isso aí é... Sua vez, Alicia, o que é que tem aí? Quantos anos tem o papai? Ah, isso foi fácil. Pegaram leve. Papai tem 43. 43 tá inteiraço? Graças a Deus, 43 eu tenho aí. A gente tem mais um envelope aí pro papai. Vamos ver qual é a última pergunta dele aí. Vamos. Com quantos anos a Alicia deu os primeiros passos? Essa é difícil, hein? A Alicia começou a andar bem no tempo normal aí, né? Eu acho que ela tinha aí um pouquinho antes dos 2 anos. É? Não, a Alicia falou e andou rápido.
Mas acho que é isso aí. Deixa eu ver, nós morávamos em Piracicaba, 2000 e... É isso aí. E é engraçado que depois que começa a andar, ninguém segura, né? Eu lembro que quando as minhas sobrinhas começaram, a gente queria que elas andassem para sair do colo, mas depois a gente se arrependeu, porque ninguém aguentava correr atrás. E o mundo dela é o mundo que você definitivamente não domina, que é o mundo do solo. E a gente está muito longe do solo, eles estão ali. Então, todos os perigos aumentaram assim, radicalmente de tamanho e era terrível, terrível. Ai, que barato. Então, eu sentia muita saudade quando ela estava no berço. E aí entendi por que o berço tem aquelas faixinhas verticais lá, que de verdade é uma cela mesmo, que nos protege. Gente, teve uma história aqui que eu não posso deixar de compartilhar, que nós estávamos num pequeno grupo na casa do pastor Igor, que inclusive até já veio aqui para Identidade. E o pastor fez uma dinâmica que a gente tinha que colocar num papel o que cada um, lembram disso? O que cada um queria fazer quando chegasse no céu. Vocês se lembram que vocês colocaram? Não. Eu lembro, porque assim, foi inesquecível. Todo mundo, um bando de adulto, minha gente, colocando, eu quero colocar a mão na boca do leão, eu quero voar, eu quero andar sobre as nuvens. E aí a Alícia colocou, eu quero tirar todas as minhas dúvidas. Quais são essas dúvidas, Alícia? Uma delas, o papai já respondeu, mas é por que ele não matou Satanás antes? É porque ele fez Satanás, porque já sabia. Gente, como diz Tito, pergunta capciosa. Eu disse para ela que eu vou mudar ela para o Bíblia Fácil. Tadinho do Felipe. Para o Felipe sentir o drama. E aí, como que é dentro de casa essas dúvidas? A Ayla também não fica para trás, né? Sempre tem questionamentos. Eu sei que vocês são bem questionadoras. Qual é a pergunta aí, Ayla? Eu esqueci. Mas tem muitos questionamentos em casa, né, pastor? Ó, o microfone. Sim. A Alícia está na fase mais abstrata, né? Está chegando, assim, no momento de mais abstração, embora a Alícia tenha essa característica e as dúvidas e perguntas dela são conforme as personalidades delas, né? Agora, tem uma pessoa, assim, que eu não gostaria de mencionar à minha direita, em que as dúvidas aparecem em qualquer momento das 24 horas do dia. Tem que estar Então, afinado. eu lembro como se fosse hoje, dessa criança aqui com 4 ou 5 anos de idade, não lembro, mas estava perto disso, que às 3 da manhã saiu do quarto dela e veio arrastando até o meu, acendeu a luz e falou, pai, eu estava pensando aqui sobre Arquimedes. Não foi 3 e 4, foi 8 anos. Por aí. Mas mesmo assim, Mas mesmo uma assim, de pessoa normal madrugada. não acorda às 3 da manhã, em nenhuma idade, perguntando sobre uma alavanca e falando sobre Arquimedes de madrugada. Assim, essa aqui é assim. E aí você vai dormir, filhinha, amanhã papai responde. Não, mas ela não vai dormir, tem que responder. Não, e o duro assim, eu tenho que saber sobre um cara da Grécia Antiga, né, que pensou no princípio da alavanca. De onde tira essas coisas. Mas essa é, para mim, uma das coisas mais gostosas que tem. Que legal. A gente aqui tem boas conversas, principalmente sobre a Bíblia. Tem alguém que curte Apocalipse aqui. Nosso tempo estourou, eu fico triste, porque passa voando. Mas a mensagem que você quer deixar aí sobre paternidade? Olha, Deus nos deu privilégios, Luiz, grandes privilégios. O privilégio é de compartilhar da natureza, da imagem dele. A criação do homem começa com o texto, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, eu vou te abençoar por se parecer comigo. E nada é mais importante na vida. O texto de Gênesis 5 começa dizendo assim, e Adão teve um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele chamou Sete. Ser imagem e semelhança é ser filho. E você entende o que é ser filho quando é ser pai. Eu sei que eu estou falando para muita gente que pode não estar vivendo isso, e pode ser que a sua experiência de filho e de pai não seja a perfeição que se quis. Mas não há órfãos de Deus, isso é a coisa mais importante do mundo. E essa frase dessa música talvez tenha sido uma das melhores de todos os tempos. Não há. Então, Deus nos abençoa com o privilégio de amar e de ser amado. Isso é bom. E desenvolver essa responsabilidade de levar nossos filhos como tesouros dele, para os pés dele, é uma razão boa para viver.
Não tem como dormir melhor depois de ouvir isso. Não temos como sermos órfãos de Deus. A gente tem um Pai presente. Muito obrigada, pastor, por isso. Muito obrigada, meninas. Venham cá me dar um cheiro. Venham se despedir aqui do programa junto comigo agora. Dá tchau lá para aquela câmera lá. Ó. Boa noite, minha gente. Ai, que lindas. Um beijo, Ayla. Beijo, Alicia.